Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio do podcast Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro, mais um episódio. E nossa convidada de hoje é a Lívia Cassis. Oi, tudo bom? Tudo bom, Lívia? A Lívia é médica ginecologista, né, Lívia? Isso. Eu sou médica ginecologista e sexóloga aqui em São José dos Campos. Já tem um pouquinho de tempo, né, Sabrina? Conheço a Lívia já faz tempo, né? A gente nem tinha filho ainda. E adorei que você me chamou. Obrigada mesmo. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade na mulher, né? Então a gente vai bater um papo aqui, né, descontraído, sobre sexualidade na mulher. Então, eu queria tirar algumas dúvidas, assim, né? O que é a sexualidade? Vamos lá. A sexualidade, ela é diferente de sexo, né, Sabrina? Uhum. A sexualidade é o jeito que a gente se expressa no mundo. Que a gente quer que as pessoas nos vejam, o jeito que a gente se coloca. Então, ela é muito mais que sexo. A sexualidade, ela vem desde que a gente nasce e vai sendo construída com as nossas experiências. Não necessariamente o sexo em si faz parte dessa sexualidade. Entendi. Então, cada um vai definindo o que está mostrando para o mundo. Entendi. É o prazer também, né? Da relação com o mundo, com as pessoas, né? Sim. A relação do mundo com as pessoas, com o trabalho, com a família, com as experiências que as pessoas têm, vão desenvolvendo essa sexualidade. E ela é tão importante que ela entra como um dos principais parâmetros da OMS, junto com se alimentar, beber água e dormir, de importância que ela tem na nossa vida. Então, Entendi. É importante a sexualidade demais. E a libido? O que é a libido? Essa é a pergunta de milhões, né? É o que todo mundo me pergunta no consultório todos os dias. Então, assim, a libido, para ficar fácil, ela é energia. Então, ela é a energia que você tem para realizar as suas funções diárias. A gente liga a libido muito à parte só de sexual. Mas ela não, ela é energia que você tem para fazer atividade física, para você se relacionar com as pessoas, para você se relacionar no trabalho. Então, ela é uma energia que você coloca em determinada função. Entendi. E a libido, ela, assim, hoje tem sido está muito em pauta, porque as meninas não estão mais querendo deixar a libido por conta dos parceiros. Todo mundo está querendo ter sua própria libido, né? Então, assim, a libido, na verdade, ela é nossa, né? Ela não tem relação com as outras pessoas, assim? Ou é a gente que tem que desenvolver a nossa libido? A gente que tem que desenvolver a nossa libido. E é esse que é o grande desafio, né? Não tem uma fórmula mágica. Cada um consegue desenvolver um prazer, essa energia, no que realmente te atrai. E aí que o bicho pega, né? Porque você tem que ver o que você gosta, o que te faz feliz, contar pra parceria o que você gosta, que muitas vezes isso a gente deixa meio que ali no vácuo, e o que não é legal. E as mulheres, elas têm mais dificuldade de expressar a sexualidade, a libido, ou não? Tem, né? E assim, é um negócio cultural e estrutural, né? Desde sempre, a gente, mulher, tem vários tabus. Desde pequenininha, a menina já cresce sabendo, assim, não pode pôr a mão, não pode fazer isso, não pode pôr aquilo, cheio de limites. E o menino, eles incentivam, né? Assim, pelo menos era assim na minha época, né? Ainda é. Apesar de todo o feminismo que a gente tem visto hoje, que é um movimento muito legal, ainda tem esse quê do patriarcado, de incentivar o menino a ser mais livre do que as meninas. Então, os meninos, eles têm muito mais liberdade para sair, eles têm muito mais liberdade para se relacionar com os outros, para se relacionar com o próprio corpo do que as meninas. Não, isso é verdade. Eu vejo muito isso no consultório também, né? As meninas, elas são mais, parece, retraídas, muitas vezes, né? Hoje em dia mudou muito, né? Mas eu achei que hoje em dia as mulheres, elas estão realmente falando mais sobre isso, buscando uma liberdade, inclusive em se expressar no que eu quero. Não quero mais ser aquele padrão que a gente tinha que seguir ali. Entendi. Você acha que a imagem corporal
da mulher, assim, ela afeta na sexualidade dela? Ah, muito. Nossa, demais. Nesse mundo atual, com mídias sociais, com fotos o tempo todo, com selfies que são realmente fake news ali, Photoshop, as mulheres, elas querem sempre se encaixar no padrão. Ainda, sempre existiu, né, Sabrina? Isso desde quando a gente nem tinha internet, isso já existia. Mas hoje tá pior. Porque hoje se coloca um padrão ali que a gente nunca vai atingir. Que na verdade hoje em dia, às vezes é um padrão que não existe, né? Exatamente. Porque assim, antigamente ainda tinha, né? Assim, as mulheres que a gente via, elas eram reais, né? Exatamente. Hoje em dia não, porque hoje em dia o filtro, o Photoshop, ele mostra uma mulher que não é real, né? E a minha sensação é de que a gente tá sempre tendo que ter uma meta. E aí, quando você atinge esse objetivo, você quer sempre mais, você quer sempre mais, o que tá causando muita angústia, muita ansiedade. Porque o que a gente vê ali não é a vida real. E nunca vai ser. Porque a gente não consegue colocar todas as mulheres com toda essa diversidade que a gente tem numa caixinha, né? Não, com certeza, né? E assim, eu acho que a mulher ela tem que estar bem com ela, né? Para ela ser feliz, né? Independente, né, do corpo, A expressão da sexualidade, ela não tem muito padrão. Porque, assim, essas meninas que a gente atende todo dia, tem meninas lindíssimas que chegam pra mim falando, doutora, eu não consigo me relacionar com ninguém, porque ela não se gosta. Ela não se sente confortável em estar na presença do outro, de se envolver intimamente com o outro. Entendi. E pra você realmente ter essa intimidade, você tem que se abrir, você tem que ficar vulnerável, você vai ter que mostrar muitas vezes aquele lado que você tenta esconder. Entendi. Esconder com uma roupa, esconder com cabelo. Que, assim, a sexualidade vai realmente ser influenciada por conta disso. Quanto mais a gente percebe que a menina consegue se libertar, falar sobre os seus traumas, os seus medos com a parceria, melhor ela consegue lidar com a sexualidade. Mais feliz, mais satisfeita ela é sexualmente. Entendi. E, assim, o homem, ele tem mais desejo sexual que a mulher? Olha, eu não acho que o homem tenha mais desejo sexual que a mulher, não. O homem, ele pensa mais em sexo. Então, assim, se você for parar pra pensar uma coisa bem básica no cotidiano. O homem, ele acorda com uma semi-ereção, já fisiológica. Aí, esse homem, ele vai tomar banho, ele palpa o pênis. Ele fala com os amigos sobre sexo. Eles recebem umas figurinhas ali o tempo todo. Então, o tempo todo, ele tá sendo bombardeado com mensagenzinhas sexuais. A mulher não. A gente conversa com as amigas e a gente não conversa sobre realmente sexo. Mas você não acha que isso é fisiológico? A parte fisiológica tem, sim. Mas o que eu tenho visto, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, que o homem voltou para o ambiente doméstico com a pandemia, é que eles meio que igualaram. Entendi. Então, eu tô tendo muita queixa das mulheres assim, doutor, meu marido não quer mais transar. Ué, como assim? Não, porque o ambiente doméstico, com filho, cansaço, com trabalho, com cansaço e com uma coisa que é fantástica, né? Que é o celular. Então, a pessoa tá com o celular o tempo inteiro na mão. É muito legal ficar com o celular. Tem muita série, tem muita coisa boa. Eles também não estão mais tão assim, nossa, quero muito, muito, muito mais que as mulheres. Mas, assim, o padrão... O padrão sempre foi que o homem pensa mais em sexo e procura mais. Mas não é, a mulher, ela é meio cíclica, né? Muito. Então, é isso. Isso também influencia, né? O homem, ele não tem essa influência hormonal que a gente tem no período ovulatório, que tem realmente um aumento da libido, dos hormônios ali. Na ovulação. Exatamente, no período ovulatório. O homem não tem, ele tá todo dia do mesmo jeito. Ele é mais visual, né, o homem, né? Muito visual. E aí o estímulo vem disso, né? O estímulo vem dessa parte visual, o estímulo vem desse contato que ele tem com o próprio corpo. Então, eles são confortáveis na pele deles. É verdade. Tem gente que fala uma coisa engraçada até. Não, eu durmo... O homem, né? Meu marido falou, eu adoro dormir pelado. Eles têm contato com a pele deles. Eu não consigo dormir pelada. Gente, não consigo. Tipo, eu não posso, sabe? É muito estranho. Tenta conversar com as meninas assim, filha, vai dormir sem calcinha, põe um pijaminha. Ai, que coisa esquisita. Então, é difícil a gente ir tirando
esses tabus, esses preconceitos. Pra eles não têm isso. Ele, pititiquinho, lembra, Sabrina? Vamos tirar a fralda do menino. Ele pega no pênis, vai ali, faz xixi na plantinha, sai na rua, se expõe, se mostra, anda sem camisa. Então, o homem tem realmente essa... Conforto, né? Conforto na pele deles. Entendi. Que a gente não tem. E isso já vem, né, na verdade, embutido, né? Já vem de pequenininha, né? De pequenininho. Então, a gente nem percebe que a gente tem. Criação realmente da menina e do menino, de pititiquinhas a gente já coloca um vestidinho com um shortinho. A gente já coloca um biquininho com a parte de cima. Ela nem tem mama e a gente coloca. O menino, ele pode fazer xixi em qualquer lugar. A menina tem que ir no lugar reservado. Então, já tá aí, né? Eu lembro que eu era pequena e eu... Assim, pequenininha, não tinha nem peito, não tinha nada. E eu queria usar saia. Aquela saia justinha que usava de cotton antigamente. Lembra que delicinha? Eu tinha que usar short embaixo. Short e saia. Porque eu não conseguia usar só o short. Porque não dá. Então, assim, até a criação, mesmo com uma mãe que tem um esclarecimento, que a menina tem uma educação sexual bacana, com os pais esclarecidos, mesmo essa menina, ela vai ter alguns pequenos bloqueios sociais. Entendi. E assim, o homem, assim, na verdade, tem mais desejo que a mulher. A mulher tem menos. E aí eles se casam. E aí a gente faz o quê com isso, né? Porque ele quer... Tem homem que quer todo dia, né? Assim, a maioria. Não tô falando que são todos e tal. E a mulher não. E aí a gente faz o quê? E aí, então? Esse aí é o grande dilema do casamento, né? Tentar alinhar duas pessoas completamente diferentes, que têm criações diferentes e que têm desejos de vida diferentes. Então, para o homem em relação sexual, ele trabalhou o dia inteiro, ele chega, ele namora em paz e vai dormir. A gente não. Para você conseguir realmente ter uma relação sexual à noite, você tem que ter pensado em sexo ao longo do dia, você tem que estar tranquila com relação aos serviços de casa, com as crianças, o marido tem que ter te ajudado. Isso, tem que estar bem com ele, né? Exato. Ele tem que ter te agradado um pouquinho, ele tem né? que ter, sabe, feito assim... algum agrado pra gente que seja, sei lá, ajudar na louça, no jantar, no banho das crianças, nas demandas que a gente tem, pra realmente a gente querer ter relação à noite. Então é muito complicado isso de liga e desliga na mulher. Então, assim, eu acho que o grande lance é pra alinhar as expectativas. Marido, quantas vezes por semana você quer namorar? Aí ele vai falar todo dia. Você fala, não dá. Todo dia não dá. Ou todo dia dá, beleza. Mas a demanda de filho, de casa, vai ter que ser dividida direitinho. Não, é verdade. Pensa no final de semana que você vai viajar sozinha com o marido. Dá. Tranquilo. Viaja de férias uma semana, você consegue tranquilamente namorar todo dia. Porque não tem todo... O trabalho doméstico ali. E aí a mulher, hoje em dia, além do trabalho doméstico, muitas trabalham fora também, né? Então, chega em casa, começa a fazer tudo, e aí ele chega, às vezes não ajuda, Exatamente. né? E esse compromisso atual, que eu acho que a gente está tentando ser uma Mulher Maravilha, de ser a melhor mãe possível, com todas as regras também que inventaram pra gente na maternidade. Ser a melhor esposa possível, com todas as regras de uma mulher perfeita. Ser a melhor profissional. A gente, alguma coisa sempre vai ficar ali pendente, devendo. Né? Não tem jeito, a gente não dá conta, né? Essa balança não vai dar conta. Não fecha, né? Não fecha, não adianta. E aí dizer que o sexo ali com os dois vai ser igual, não vai. Não dá. E existe, assim, uma frequência normal? Ou saudável, não sei, né? Depende de cada casal. Sim. Tá? Mas, estatisticamente, os homens gostariam de ter relação de 3 a 4 vezes na semana. E as mulheres, pasme, 2 a 3 vezes na semana. Então, não tá tão desalinhado. Uma, não. Uma já é pouco. Você não me coloca numa fria. A gente tá falando de estatística. A gente não tá falando do que é real. Então, depende mesmo. Eu acho que o grande pulo do gato é assim, marido, quantas vezes na semana? Esposa, quantas vezes na semana? Como que nós vamos fazer isso? E aí eu sempre falo, gente, como que a gente conversa isso com a parceria? A gente conversa assim. Olha, quanto que você quer
quantas vezes você quer? Eu quero 3. Eu quero 2. Beleza, então vamos assim. Vamos tentar ceder. Beleza. Então vamos marcar a hora? Nossa, Lívia, mas marcar a hora, que coisa chata. Fica com uma coisa mecânica. Não, amor. Você marca a hora pra tudo. Você marca a hora pro cabelo, pra unha. Você marca a hora pra levar à escola. Você marca a hora. Então, você tem que combinar que dia da semana é o dia que você vai querer ter relação. É o dia do futebol do marido. Ele não quer. Ele também tá morto. E é nesse que a gente quer, né? Que a gente tá ali, ó. Quero você hoje. Foi no futebol? Então volta. Ele também não quer. O dia que eu tenho mais tranquilo. Vamos deixar meio que combinado, sei lá, quarta-feira e sexta-feira. O dia que é mais tranquilo na vida. Pra não ficar aquela cobrança de sempre eu falo não. Sempre você fala que quer e eu sempre falo não. Parece que você é a chata da relação. É verdade. Então não dá pra ser essa coisa assim de sempre falar não. Na verdade, não é que eu sempre falo não. É que você sempre vem numa hora que eu tô sobrecarregada. E você sempre vem todo dia também, às vezes, né? Não dá, né? E que assim, não vai rolar. Não, é verdade. E como que a gente pode fazer para melhorar o desejo sexual dentro de um relacionamento, né? Porque a gente convive com a pessoa, né? Aquela paixão de quando começou já não é mais a mesma, né? Tem os filhos, que eu acho que isso muda muito. Um casal com filhos muda demais, né? Muda muito. Tanto que a fase que a gente vê que é a fase de maior gap, assim, no relacionamento é a chegada dos filhos. Com a chegada dos filhos, a dinâmica da casa muda, as obrigações mudam para os dois, não é só para a mulher. Os dois percebem que aquele ambiente que o casal podia namorar em qualquer lugar, que a esposa estava sempre pronta. Eu acho que começa mais cobrança também, que um faz e o outro não, outro né? Não. Então, os filhos, principalmente filhos pequenos, que às vezes dormem com o casal, que às vezes mamam, a amamentação. Essa fase de filho pequeno é uma fase muito difícil de se readaptar, né? Você tem que redescobrir aquele casal, que não é mais um casal, é uma família. A fase que a mulher entra na menopausa também é uma fase muito complicada, porque é uma fase que os filhos foram embora, e se aquele casal não teve uma conexão, eles ali não têm sobra muita coisa, né? realmente de se relacionar de novo, porque não tinha conexão, eles só estavam ali por conta dos filhos. E tem ainda a questão da menopausa, que é muito complicada para a mulher. Mas o grande desafio é conseguir manter um relacionamento sexual saudável, apesar de tudo isso. Apesar dos filhos, apesar do trabalho, apesar das demandas da família. E o grande lance é conversar com a parceria. Para realmente falar o que você quer da vida. O que você espera? Você espera de mim aquele corpo que eu tinha? Que tem muito isso também, né? Às vezes a mulher acha que o marido não tá mais interessado porque o corpo mudou. E ela não pergunta pra ele. Entendi, ela só acha, né? Ela só acha. Pra ela... É aquilo. É aquilo. Nossa, meu peito mudou porque eu amamentei. Meu marido ou minha esposa não tá mais interessado em mim. Não, peraí. Às vezes, aquele corpo tem uma história. Não é isso, né? Aquele corpo tem uma história. Uma menina, às vezes, que passa por uma cirurgia, um câncer de mama, que tira a mama ou perde o cabelo. Não. Eu gosto da pessoa. Eu não gosto só daquele corpo. Então, às vezes, ela evita, sabe? Então, conversar com a pessoa. Tudo bem esse corpo pra você? Porque os dois estão diferentes. Então, tudo bem. Você quer que eu tenha aquela expectativa ali de trás? Porque eu não vou ter mais. Porque eu não vou ser mais aquilo. Você também não é. E tudo bem? Ou, não, eu não acho legal. Então, vamos tentar melhorar? Porque, na verdade, se não conversa, cada um vai seguindo um caminho diferente, né? Exato. E aí, depois, às vezes, não consegue mais reencontrar, né? Exatamente. Você não se reencontra com uma pessoa que tá morando na tua casa. Acaba ficando uma coisa... Vai perdendo essa intimidade e virando só aquela coisa de pagar conta, cumprir cuidar o protocolo, dos filhos, né? Cuidar dos filhos. Então, tem isso. Tudo bem, meu corpo? Tudo bem a gente pegar essa criança que dorme na nossa cama e levar essa criança pro berço depois e voltar pra nossa cama? Ou tudo bem da criança dormir aqui e a gente namorar em outro lugar? Tem que ter essa conversa. Porque às vezes pro marido, tá tudo bem ele ali, a criança, mas pra ela? Ela quer aquele tipo de situação, ela consegue relaxar, às vezes com uma criança ali...
É difícil. Então, assim, tem tudo isso que as mulheres hoje têm falado mais. Então, o que eu tenho visto é, por que também estão tão desalinhados os casais? Porque as mulheres hoje têm falado mais. Não ficam só aguentando, né, as coisas, né? Não, vai passivamente, né? Como era antigamente, né? Como era antigamente. Então, a mulher, ela sabia que a obrigação dela era casar, ter filhos, transar quando o marido queria e ponto final. E muitas vezes nem tinha prazer, né? A maioria não tinha. E hoje a mulher, ela não quer mais estar ali só como um objeto na casa. Não, ela quer ter prazer, ela quer ter orgasmo, ela se incomoda com a libido. Sim. Poxa. Quero ter vontade, Quero né? ter vontade, quero que seja um negócio bacana pra mim. Não quero que seja bacana só pra você. Poxa, você vai dormir, eu também quero dormir feliz. Claro. Com certeza, quero dormir feliz, vamos nós dois dormir feliz. Então, eu acho que tem que ter essa conversa de... O que cada um quer, se tudo bem essas mudanças pros dois. Mas Deus podia ter feito um negócio mais parecido, né? Podia muito. E facilitar, ia ser mais fácil, né? Podia muito. Os dois querem sempre ali. Não, eu acho que um tinha que engravidar, o outro tinha que amamentar. Eu acho que tinha que ser assim. A libido da mulher tinha que ser 15, do marido 15 dias. Isso. Tinha que ser um negócio assim, alinhadinho. Alinhadinho, E outra coisa, tem que ter uma rede de apoio ali para as crianças. Então, tem que ter alguns momentos que você vai deixar as crianças, que vocês vão sair só vocês dois, para não conversar assunto de casa, para não conversar assunto de criança. Tem que marcar encontro com a parceria ali no celular. Tem que mandar uma fotinho. Tem que ter plano só os dois. Sem as crianças. Entendi. Estarem ou sem o trabalho no mundo. Então, tem vários casais hoje que não têm filhos, ok, optaram por não ter. E mesmo assim não tem libido. E mesmo assim não se encontram sexualmente. Então, assim, o seu trabalho durar, sei lá, 18 horas no dia está me incomodando. Vamos tentar alinhar isso? Entendi. Vamos sair com programas de adulto, só de adulto, e não falar de criança? Quando a gente voltar para casa, a gente reconversa. Então, eu acho que tem que ser falado. O que cada um quer? Eu vi no seu Instagram que você colocou o relacionamento pantufa, né? Como que é esse relacionamento pantufa? Olha, numa das últimas aulas minhas da pós, eu tenho uma amiga maravilhosa que ela chama Mariana, ela é linda. E aí ela começou a fazer um post sobre o relacionamento pantufa, eu quase morri de rir. Porque é bem isso. É aquele relacionamento gostosinho, confortável, igual pantufa. Que você chega em casa, toma banho, põe sua pantufinha e fica ali. Só que é um relacionamento que você começa a não cuidar mais dele. Entendi. Porque ele tá sempre ali, Hoje eu não vou transar, mas amanhã também não vou, mas depois de amanhã eu também não vou. Mas você sabe que ele tá ali. É seguro. E o sexo seguro perde a graça. Entendi. Então, a gente quer ter aquele quê de atração, de conquista. A gente quer ter aquele mistério, aquela surpresinha. Entendi. Igual quando a gente namora. Mas então a gente tem que investir nisso, né? Você tem que investir nisso. Mesmo assim que você esteja com preguiça. Exato. Parece maluquice, mas a gente precisa se esforçar para manter um relacionamento. Não, porque o que a gente pensa, na verdade? Tem que ser natural, né? Tipo, assim, tem que vir do nada, vem né? Natural. Essa é a questão triste. A sexualidade, ela não é natural. Então, para você conseguir transar, você tem que pensar em sexo. Você tem que fantasiar. E para e vai olhando. Por que hoje a mídia, o comércio, as redes sociais, os filmes, tem sempre alguma mensagenzinha ali de sexo? Tudo. Tem sempre uma mensagenzinha. Para as pessoas irem pensando sobre isso. Sexo, querendo ou não, vende. Para as pessoas. E a gente tem sempre a sensação de que tá todo mundo fazendo sexo, menos a gente. É verdade. Que o problema sou eu. Eu sou o problema. E isso é uma coisa muito legal, que lá no consultório, quando chegam alguns casais, assim, falam, doutora, a gente tá precisando aqui de uma ajuda.
você normalizar isso já dá aquela sensação de, ok, então não tá todo perdido. Tem solução, né? Sabe? E tem isso, você tem que ter essa conquista, você tem que ter essa coisa de vamos dar uma escapadinha, vamos sair na hora do almoço, sei lá, as crianças estão na escola, vamos namorar porque diferente. às vezes também fica esperando chegar à noite, as pessoas ficam cansadas, né? Lembra que libido é energia. A energia, ela vai decair. Se você gasta toda a sua energia no esporte, você não consegue fazer isso na relação sexual. Se você gasta no trabalho, você não tem energia pra mais nada. Se você vai gastando com tudo, você não vai conseguir. E tem que ser dos dois lados, né? E tem que ser dos dois lados. Porque às vezes, um fica investindo energia e o outro fica... E tem uma outra coisa que hoje tem se falado muito, que é assim, o que você quer... Você tem de fantasia. Uma coisa que a gente não escutava, né? Então, perguntar pro outro, o que você tem de fantasia? O que você gostaria que eu fizesse? Nossa, mas se eu perguntar isso pro meu marido, pra minha esposa, vai falar que eu sou o quê? Vai falar que você é nada. A gente já se casou, a gente já tá Sabe junto. de tudo, né? A gente já tem um relacionamento estável. Então, dar esse poder às mulheres de falar o que elas querem. Mas eu acho que isso vem muito também desse tabu, né? Desse tabu. Hoje tem muita mulher falando mesmo no Instagram, falando nas novelas, sobre empoderamento. Empoderamento, a meu ver, é você poder falar pro outro o que você gosta, o que você quer. É você poder estar num relacionamento que você é você. Não uma personagem, que você tá ali como uma personagem pra satisfazer o outro. Não, você tá ali pra vocês dois serem felizes. Então, tem uma fantasia, fala. Mesmo que a pessoa fale, meu Deus do céu, não vou dar conta da sua fantasia. Mas recebe com carinho. Entendi. Recebe ali com carinho, tá tudo bem. Pensa antes de recriminar. Mas pra pessoa ter liberdade no relacionamento. Entendi. Agora fiquei com medo. Não sei se eu vou perguntar pro marido. Não, acho que hoje, não. né? Acho que eu vou passar. Semana que vem eu pergunto. Pode fazer o contrário. Pode falar assim, então, eu tenho, assim, fala pra mim a sua fantasia. Mas isso eu não faço. Já coloca lá a cláusula que você não vai fazer. Isso daqui tá fora de questão. Fora de questão nesse contrato do relacionamento. E é engraçado isso que a gente fala. Eu falo muito de contrato do relacionamento. Quando a gente entra num relacionamento, existem contratos. E esses contratos, mesmo que não escritos, mesmo que não formais, a gente define ali. Você é um casal monogâmico, você é um casal que quer ter filho ou não, você é um casal que vou transar todo dia. Então, na hora que você casa com a pessoa, aquele contrato tá ali. Você sabe o contrato que você fez. Como que é, né? Você sabe com quem você casou. Você já sabia como que ele era. Se você casa com uma pessoa que é super visual, que quer casar com uma menina que tem que ter o corpo, aquele contrato você assumiu lá atrás. Não adianta, né? Não então, vai mudar, né? Muito, se você começa a mudar muito o contrato sem consultar o outro que você tá mudando o contrato... Não vai dar certo, né? Também não funciona. É verdade. E esses contratos podem ser refeitos. Então, assim, a gente chegou nesse momento. Peraí, vamos reconversar isso? Pra mim, isso não tá funcionando. Mas, às vezes... Vamos dar uma mudada? Vamos dar uma mexida? Também funciona. Entendi. Mas o outro tem que saber, né? Tem que ser consultado. Tem que avisar. Senão não vai dar certo, né? Avisa aí que você mudou e não só eu. Porque senão você acaba ficando sozinho no negócio que tava lá definido. E o outro já mudou. E você não tá entendendo mais o que tá acontecendo, né? Exatamente. Não, é verdade. E eu queria falar um pouquinho com você sobre mitos e verdades sobre sexo. Adoro. O primeiro, o uso de anticoncepcional diminui a libido? Então, isso é super, mega, ultra falado. Se você olhar ali a parte hormonal, a gente fala que sim, porque ele bloqueando a ovulação, essa mulher ela não tem as oscilações hormonais necessárias para aquela fase, que ela estaria pronta para receber aquela parceria. Só que se você for pegar uma menina que tem pavor de engravidar, pânico de engravidar, uma menina que está fazendo faculdade, uma menina que tem realmente vários outros planos, não quer ter um filho nunca... O anticoncepcional não mexe na libido. Por quê? Porque ela não vai conseguir ter relação, ela não vai conseguir fazer sexo confortavelmente. Sabendo que ela pode engravidar. Sabendo que ela pode engravidar.
Então, assim, a gente vê isso muito em adolescente. Adolescente começa anticoncepcional. Não reclama de anticoncepcional. Por quê? Porque ela tá com um namoro recente, ela tá super bem. Ela tá ali, ó, bombando. E ninguém pode descobrir. E ela não pode engravidar. Então... não existe assim, essa queixa. Os hormônios são muito importantes, mas ele é uma parte disso, né? Uma parte. Não é tudo, né? Muito, muito pouco se diz sobre isso, mas a relação dos hormônios com a libido existe? Existe. Mas a libido é multifatorial. Então, se você tá num relacionamento ruim, sem anticoncepcional, você também não tem libido. Não tem libido. Não adianta. Se os hormônios estão todos ótimos, maravilhosos, você tá ali bombando hormonal. E você tá num relacionamento ruim, você não vai conseguir. Entendi. Se você tá mal com o seu corpo, se você tá com uma autoimagem ruim, se você tá vivendo um momento de luto, se você tá vivendo uma doença, você não consegue também ter libido. Entendi. Então, eu particularmente acho... Não dá pra culpar, né? Que não dá pra ter culpado. Não, coitadinho do anticoncepcional serve pra muitas situações. E o desejo sexual, ele tá relacionado com a frequência? Você sabe que tá? Ai, meu Deus. Sabrina, é um negócio fisiológico. Quanto mais a gente faz sexo, mais a gente quer. Pelo mesmo motivo de você pensar mais sobre isso. Então, aquele casal que realmente sabe que durante as férias vai ter uma relação sexual com uma frequência maior, ele tende a hormonalmente pensar mais nisso, ele tende ali no cérebro a reviver aquela fantasia, aquela sensação boa, e ele procura mais. Entendi. Então, é importante fazer. É importante. A frequência é importante. Ter uma frequência boa. A frequência boa depende do casal. Sim. Tá. Lembra disso. Tá bom. É comum sentir dor na relação sexual? Não, de jeito nenhum. Não. Isso tem se falado muito hoje. A Anitta até levantou uma bandeira aí falando de endometriose, dor. Dor nunca é bom. E a dor, ela tem um problema muito grande, porque ela vai ativando lá no cérebro um mecanismo de fuga, né? Então, toda vez que não quero, né? Exatamente. Toda vez que eu tenho dor, eu ativo o lado de vamos nos proteger, isso daqui não é legal. E a cada vez que você se expõe àquela situação, você tem mais dor, mais dor, mais dor, mais menos dor. prazer, né? E menos prazer. Então, não. Então, tenho dor. Peraí, vamos ver se eu tenho alguma alteração fisiológica. Se eu tenho alguma alteração ali... da penetração, se durante a relação sexual, o que tá acontecendo, qual que é o motivo dessa dor. Porque não é legal, né? Não dá pra você fazer ginástica com dor, né? Não. Se bem que depois da ginástica a gente fica com dor. Fica feliz. Mas na relação sexual não dá. Você não consegue relaxar com dor. E a falta de desejo sexual, ela pode ser psicológica? Não psicológica, mas emocional, né? Então tem muito isso. Então, foi o que eu acabei de falar. Emocionalmente, tô com problema familiar. Não consigo pensar em sexo. Não tô me gostando. Não consigo pensar em sexo. Tô ruim com o relacionamento. Não consigo pensar em sexo. Apesar de ter estudos que dizem que, por exemplo, quando principalmente o homem, né, tem uma relação de estresse muito intensa, ele tem como válvula de escape a relação sexual. Então, se você parar pra pensar assim, eu tenho uma relação, sei lá, uma perda na família, uma morte na família. Tem gente realmente que procura o sexo pra liberar essa tensão. Entendi. Então, não com aquela coisa do desejo, mas como uma forma de relaxamento. Entendi. Mas assim, mais homens, né? Tá. Não, olha, eu te confesso que sem ser feminista, porque as mulheres hoje têm, assim, meio que as mesmas queixas masculinas, viu? Eu tenho muita menina realmente reclamando que os maridos, os namorados não querem mais terem relação sexual. É mesmo? Muita menina que me fala, doutora, na minha casa não tem problema com relação sexual não, meu marido que não quer. Jura? Meu namorado que não quer. Aí a gente entra num que é meio polêmico. Mas o que pode ser isso hoje, né? Então, parece que é mais atual, né? É muito atual. Principalmente por conta desse acesso enorme a redes sociais, a internet. O que aconteceu? Os homens estão tendo muito acesso à pornografia. E a gente não fala muito sobre isso, né? Até porque é um super tabu. Mas na hora que você vê
tem muito acesso à pornografia. A pornografia, ela tem uma relação sexual, ela tem um sexo muito rápido, com muito estímulo. E aquele estímulo cerebral intenso faz com que na hora que você volte para uma relação sexual normal, fique meio sem graça. Entendi. Então, a gente tem começado a pegar alguns distúrbios masculinos de impotência, de falta de libido, de falta de desejo mesmo por uma relação sexual normal no relacionamento, por excesso de pornografia, por excesso de estímulo cerebral. Então, aquilo hiperaquece a parte cerebral. E aí, na hora que você entra numa relação normal, não agrada. Nossa, gente. Agora a gente tem banda larga, né? Então, os filmes que antigamente eram todos devagares, ou tinha que ter uma Playboy, uma revistinha. Não, hoje tem ali filme banda larga. E assim, muito à mão. Então, em qualquer muito fácil, lugar... né? Muito fácil. Em qualquer lugar, você tem ali um filmezinho com muito acesso à pornografia. E às vezes a mulher pode achar até que ele não tá mais interessado nela, né? Que... E a pornografia, para muitas mulheres, principalmente na hora que eu te falei lá do contrato, muitas mulheres que não sabiam desse lado do marido, elas realmente, quando elas percebem que o marido tá tendo acesso à pornografia, elas se retraem. Porque também elas não vão conseguir performar como aquilo. Entendi. Sabendo daquilo, né? Sabendo daquilo. Ou elas nunca vão ser aquela mulher lá do filme pornô. Então também tem esse efeito negativo na mulher. Poxa vida, por que meu marido quer fazer isso? Ficar vendo pornografia? Poxa, mas eu não basto? Então tem tudo isso. Nossa, é complicado, né? Muito! Gente, se eu não tenho uma conversa muito boa, muito aberta, o negócio desanda. Entendi. Não tô dizendo que ter acesso à pornografia é ruim ou não pro casal. O problema é o excesso. Exatamente. O excesso. Tudo em excesso. Tudo em excesso não funciona. Mais uma pergunta aqui. Quanto mais velho, menos desejo sexual ou não? Então não, né? Hoje a gente tem visto... principalmente as mulheres depois dos 40, que conseguem se redescobrir. Se conhecer, né? Se conhecer. Hoje a gente fala muito de masturbação. A gente fala muito dos vibradores, que é um assunto que não era falado. E com muito acesso, né? Hoje, em qualquer lugar, a gente compra um vibrador. A gente acha na internet, facinho. Não tem mais aquela coisa velada. As mulheres, elas estão buscando mais a sexualidade. Elas estão querendo mais. Hoje, uma menina que, por exemplo, entra na menopausa, ela não aceita mais ficar sem, às vezes, uma reposição hormonal, ou às vezes realmente não tendo lubrificação. Então, ela não se deixa... Ai, acabou. Morri, não vou mais. Não. E a menopausa, a gente até comentei, a menopausa... hoje em dia, a expectativa de vida aumentou muito, né? Então, a gente vive na menopausa há muito tempo. Exatamente. Se você parar pra pensar que a menopausa pode acontecer de uma menina de 45 até 65 anos. Então, se você pegar uma menina de 55 anos, ela vai viver aí até uns 85 sem ter relação? Sem nada? Poxa vida, né? É complicado. Dá dó de você pegar uma menina dessa e falar, não, agora acabou pra você. Não. Então, eu tenho várias meninas, várias senhoras ali com 70 anos que têm relação. Claro que não tem relação toda semana, 3, 4 vezes na semana. Mas elas têm relação. Elas têm parceiros que se cuidam, parcerias que se cuidam, que tem esse quê do esporte, da atividade física, de se cuidarem, de se alimentarem. Então, assim, a relação sexual, ela pode existir até a morte. Entendi. E tem outra coisa muito legal. Lembra que relação sexual não é penetração. Para existir sexo, eu não preciso ter penetração. Então, para existir sexo, eu tenho contato pele a pele, eu tenho sexo oral, eu tenho masturbação ali com vibrador manual. Então, eu tenho vários tipos de casais que se relacionam sexualmente sem penetração. Entendi. Então, não pode perder essa conexão. Entendi. E a mulher tem muito disso, né? Porque muitas vezes a mulher nem consegue chegar ao orgasmo com penetração, né? Mais de 80% das mulheres não tem orgasmo com penetração. Só com estímulo de clitóris, né? Então, assim, a penetração, ela é legal, muito legal para algumas mulheres, mas a maioria delas precisa do estímulo do clitóris
Pra realmente conseguirem ter orgasmo. Uhum. É bom falar, porque às vezes as pessoas não sabem, né? As mulheres não sabem e ficam se achando diferentes, né? Teve um vídeo, acho que esses dias, que super viralizou no Instagram da Cláudia Raia, que ela bota lá, perguntando sobre o clitóris. E um monte de homem não sabia o que era, onde era, o que existia. Então, assim, até isso ainda é um tabu. Eu acho que eu vi esse vídeo, que eles não sabiam o que era, né? Eles não sabiam o que era. Porque, assim, se você for ter aula de anatomia, o clitóris não existe. Uhum. A gente que faz faculdade de medicina, ginecologia, sabe do clitóris. Pega, às vezes, um médico que, sei lá, partiu para uma área clínica, ele não sabe direito. Entendi. Porque não é falado. O clitóris é um órgão, entre aspas, de prazer sexual que, teoricamente, tem pouca importância. Olha que loucura. O problema já começou aí, né? Olha que coisa maluca. Primeiro, as pessoas não sabem onde é. Eu tenho muitas pacientes. Muitas. Que não sabem onde é o clitóris. Jura? Não sabe. Eu até comprei um clitórisinho bonitinho, fofo lá no consultório pra mostrar. Porque elas não sabem. Elas sabem onde é a vagina, onde é o ânus, onde é a uretra. Poxa, e aí? Cadê? É um limbo, é um negócio virtual ali. Poxa vida, que judiação, né? E eles falam do ponto G também, né? Pois é, que nada mais é do que um local que é a intersecção ali do bulbo do clitóris, por dentro da vagina, mais ou menos uns 5 centímetros na parte superior vaginal, que quando ele é estimulado... Ó, que loucura, né? Até a pessoa achar, demorou. Nossa senhora, né? Vai a noite que inteira. Ele é estimulado. E ali... Ou seja, eu tô estimulando, mais uma vez, o clitóris. Só de um outro lado, né? Por dentro. Né? Então, se a pessoa não sabe o que é o clitóris, onde que ele é, vai procurar o ponto G. Não sabe nem onde que é. Então, essa falta, realmente, de orientação, que impressiona, né? Como a gente ensina as nossas filhas a não colocar a mão na vagina, na vulva. Elas não sabem. Porque não pode lavar. Não pode pôr a mão. Porque é sujo. Porque, poxa vida, judiação. Por que não, né? Porque não é sua. E você sabe que quando eu fazia faculdade, eu fiz biologia, né? Antes de fazer nutrição, eu fiz biologia. E eu fui para a Universidade Solidária. Universidade Solidária é tipo aquele projeto Rondon. Olha que legal. E a gente foi pro sertão de Alagoas. Nossa senhora, tadinha. E aí a gente fez capacitação, tudo, e eu fiquei com a parte de educação sexual, né? E nas comunidades ribeirinhas. Nossa senhora, tadinha. Então, assim, as pessoas não tinham muito acesso à informação, né? Então eu chegava lá e eu tinha um pênis de borracha. Sim. E aí eu tirava o pênis de borracha. Nossa, gente, mas eles morriam de vergonha. E tinha umas pessoas que, na época, né, nunca tinham visto camisinha na vida. Olha que judiação. Então, assim, era uma coisa que você não... Você imagina, né, ter prazer, né? Não, exatamente, poxa vida. Então, assim, você foi lá longe, nananã, há quantos anos? Sei lá, muitos, 15 não vou falar. Não fala. Imagina que hoje eu tenho muita menina que chega no consultório e, assim, a gente tá em São José, com acesso a super Google ali bombando. As mulheres não sabem do próprio corpo. Quando eu vou colher um preventivo, que eu falo, olha, isso aqui é sua vulva, nananã, tá doendo, tá... Elas não sabem. Judiação. E tem mulheres que não têm orgasmo? Que não sentem prazer? Tem, né? Tem muitas mulheres que realmente não sabem nem se tiveram um orgasmo. Porque o que é orgasmo? Essa coisa linda que a gente quer todo dia. O orgasmo é você... Se você for parar para ver, eu tive uma aula linda também sobre isso. Em francês, ele significa pequena morte. É um momento que você se deixa realmente vulnerável e que você se perde, que você se deixa levar por uma sensação que invade o seu corpo. Então, é uma sensação que realmente libera vários neurotransmissores, que faz vasodilatação no corpo e que dá essa sensação de prazer. Mas se você não consegue se soltar, se você não consegue saber como que é o seu corpo, se você não sabe o que você gosta, como que você vai se libertar? Como que você vai deixar? Não vai. Então pega uma menina, às vezes que tem uma educação sexual muito rígida, que a mãe ou o pai fala que ela só pode ter relação em determinada situação na vida. Essa menina, ela nunca nem testou como que é o corpo dela. E ela vai pegar a sexualidade dela ali, linda,
vai colocar no príncipe encantado, numa princesinha ali, e vai falar, Tó, resolve. Resolve você, né? Se vira, porque agora eu quero ter orgasmo. É complicado. E não vai rolar. Não vai ter jeito. Então, eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ensina, mais as mulheres começam a entender a importância de se conhecerem. E tem uma idade, assim, pra começar a falar com... Olha, a gente que tem filho pequeno... Fala que a gente responde o que eles perguntam. Eu não queria falar. Manda ela lá pra mim que eu resolvo. Então, assim, eu tento no consultório, quando as mães me levam as meninas, assim, logo que elas menstruam, eu tenho muita mãe que leva pra eu orientar, pra eu conversar. Eu tento já ir ali colocando que elas têm que se cuidar, que elas têm que se proteger, que elas têm que se com a parte da higiene. Mas eu acho que tem muito essa conexão com a mãe. De filha, olha, é sua vulva, você tem que lavar. Coloca a mão lá, vê o que você acha esquisito. É esquisito, né? Quando lava, nossa, é esquisito. Do mesmo jeito que os meninos são estimulados a pegar no pênis. Lava lá seu pênis, abre, limpa, não sei o quê. Então, assim, pra ficar uma coisa mais natural. Entendi. Pra tirar essa coisa de não pode só quando você crescer. Tipo, coisa estranha, né? Só quando você crescer é quando? Pra uma menina crescer é com 15 anos, pra outra é com 20. Cada um vai ter seu tempo. Então, conforme as meninas vão me perguntando, eu tento falar. Eu te confesso que eu tenho bastante mãe que fica ali meio sofrendo. Eu tenho umas mães que falam assim pra mim, eu não quero nem ouvir. Tem que mandar sozinha, né? Entra você e então, eu acho tão legal quando a mãe fala pra mim assim, conversa aí com você. Porque dá essa sensação de confiança. E o adolescente adora isso, né? Olha, minha mãe confiou em mim. E ele é curioso, né? Eles estão no momento de busca, de procura. E o adolescente, ele tem realmente que pertencer ao grupo. E a gente acha que eles não ouvem as coisas. Mas eles ouvem. Eles ouvem, eles sabem, né? Eles sabem de tudo. Então, assim, se o meu filho tem 11 anos, ele é o mais velho. Ele não tem nada de sexualidade em casa. Mas, às vezes, o amigo dele, que tem 11, tem um irmão de 16. Que já fala, né? Que já fala. Então, esse menino de 11, que tem o amigo, que tem o irmão, já sabe. Então, assim, ele vai conviver com o meu filho. Então, não adianta a gente fingir que as crianças natural, não sabem. né? É natural. É natural. Então, perguntou, tem que falar. Mas eu tenho vergonha. Peraí, que eu resolvo. Vou te levar lá pra quem sabe falar. Tá. Então, tem que falar, viu? Tá bom, vou falar. Vou levar, melhor, não vou falar não. Senta na recepção, toma um café, deixa ela lá conversar comigo. Então, assim, pra fechar agora, o que você recomenda pros casais, né, que estão aí, estão com um pouco de dificuldade de despertar o desejo sexual, né? Que caiu nesse relacionamento pantufa, né? O que você acha legal, assim? Umas dicas. O relacionamento... Tem também um negócio que não pode ser aquele sexo máquina de lavar roupa, né? Como que é o máquina de lavar roupa? Que só vai, tem relação ali e acabou. Não dá. Então, tem realmente, primeira coisa... Tá com dificuldade, tá incomodando, tem que conversar sobre isso. Não tô conseguindo conversar porque, às vezes... Por conta dos tabus, a gente cria essa dificuldade no relacionamento, né? Como que eu vou falar, por exemplo, pro meu marido que eu quero comprar um vibrador? Gente, mas é só um vibrador, como que eu vou conversar com ele? Então, às vezes é legal a gente começar a introduzir isso, falar, tudo bem se eu comprar um negocinho pra você usar em mim? Não vai comprar um pênis, né, gente? Vai comprar um... bulletzinho, sei lá, um sugador de clitóris, uma coisinha fofa. Tá. Mas começar a conversar sobre isso. Começa com pequenininho. Começa com pequenininho, que não assusta, rosa, fofo. Outra coisa, não tô conseguindo, não tenho abertura. Procura, vai pra terapia sexual, leva o marido junto, leva a esposa junto, a gente conversa. Sempre você conversando com uma pessoa que é neutra, ajuda. Entendi. Porque não fica aquela cobrança. Tá vendo? Eu te falei. Tá vendo? Você não faz isso. Porque às vezes a pessoa recebe como crítica, né? Recebe como crítica. Você não me procura. Peraí, mas você que nunca quer. Peraí. Não é que eu nunca quero assim. Aí eu começa, quero você né? de outro... E aí, quando você coloca uma pessoa ali no meio, pra virar o juiz, virar o intermediário, você começa a entender que o outro também sente sua falta. E a mulher, ela tem a percepção que o homem só quer sexo. Mas o homem, ele recebe o sexo como uma forma de amor.
Eles se sentem amados quando a esposa ou o outro parceiro se sente desejado. Ele se sente amado quando ele consegue proporcionar orgasmo ao outro. Eles também têm isso como forma de amor. Entendi. Então, às vezes, o jeito de expressar de um é diferente do outro. E só um empurrãozinho ali já dá uma alinhada. Entendi. Outra coisa, tem que realmente ter momentos a sós. Pra resgatar isso. Então, como que era lá no começo do relacionamento? Quando era um relacionamento legal? A É. gente já... O que a gente fazia? A gente adorava viajar, sei lá, acampar. Poxa, por que a gente não faz mais isso? A gente adorava transar, sei lá, na hora do almoço, rapidinho. Por que a gente não faz mais isso? Então, não vai ser todo dia, mas por que uma vez por semana a gente não marca, sei lá... Faz alguma coisa diferente, faz alguma né? coisa diferente? Que os dois vão gostar. O que você quer essa semana? O que você quer semana que vem? Sabe assim? Pra ser uma coisa mais honesta. Não ficar um culpando o outro. E cobrando, né? E cobrando. Chegar nessa conversa de você sempre quer e eu nunca quero. Você sempre... Não vai chegar a lugar nenhum. Fica os dois com raivinha ali. E aí não rola mesmo. E aí não rola mesmo. E a gente também, mulher, tem a percepção de que os homens, principalmente falando dos homens, falam sobre sexo com os amigos. E isso também não é verdade. Os homens conversam entre eles de várias coisinhas, de várias, sei lá, memes, de figurinhas. Mas ele não chega pro colega e fala assim, tá dureza lá em casa. Entendi. Porque eu tô tendo dificuldade com a minha mulher. Não vai. Porque a minha mulher, ela tem dor. O que você acha? Não, ela não fala. Mulher já fala, né? A gente fala também mais ou menos. A gente fala assim, porque tá dureza, né? Porque meu marido quer todo dia, mas que coisa chata. Mas a gente também não fala que a gente tá todo dia com aquele pijama horrível. Que a gente tá todo dia reclamando do teto, da pintura. Que a gente tá todo dia chilicando que o marido não chega em casa na hora certa. A gente também não conta pra amiga. É verdade. A gente também só conta o que a gente quer contar. O que incomoda a gente. Então, assim, essa conversa sincera... Não existe, né? Então, eu acho que tem que ser mais isso. Tem que ser uma coisa mais sincera. Eu não sei conversar. Poxa, manda no WhatsApp. Meu Deus. Mas a gente tem esse recurso hoje em dia, né? Poxa, mas manda. Fala assim, marido, gostei disso. Vê a reação. Bota lá, sei lá, alguma coisa. Vi um vibradorzinho assim. O que você acha? Entendi. Pra não ser julgada de cara, né? Sei lá, mas às vezes a pessoa tá pensando na mesma coisa e também tem dificuldade de falar. Principalmente porque... A gente tem a sensação do casamento de ser uma coisa endeusada. A minha esposa não pode ser essa mulher que eu... Poxa, entendi. Opa, não. Por quê, né? Por que não? Por que eu não posso dar uma ousada aqui? Eu ouso com quem tá na minha casa. Eu peço com quem eu tenho mais intimidade. Faz muito sentido. Viajar, marcar encontro... sair do ambiente doméstico, ter o que conversar sem ser sobre filho, casa e problemas. Resgatar realmente o que as pessoas têm quando elas se separam. Ou que elas arranjam outros relacionamentos. Então, quando você separa daquele casamento, o que você faz para procurar um outro relacionamento? Você se arruma mais, você viaja mais. Você pode fazer isso dentro do seu relacionamento. Você tem que fazer isso no seu relacionamento. Então, você veja as amigas que são separadas. O que elas fazem? Elas saem, elas se arrumam, elas ficam bonitas. Elas muitas vezes, assim, deixam o filho com a babá pra poder sair com o namorado novo. Por que não pode deixar o filho com a babá pra sair com o marido? É verdade. Tô anotando... Você tá gravando, né? Que eu tô anotando tudo aqui. Sabe o que é o grande lance, Sabrina? Dá trabalho. Dá trabalho, Criar filho dá trabalho, criar filho dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, dá trabalho. Ter relação sexual dá trabalho. Tem que investir, né? Tem que investir. Ter saúde, ter o corpo bom, dá trabalho, né? A gente tem que fazer exercício físico. Exatamente. Eu tenho que realmente pensar no que eu tô comendo pro meu corpo ficar bom. Eu tenho realmente que pensar no meu sono pra eu poder ficar bem no dia seguinte. Eu tenho que realmente pensar na minha ginástica pro meu joelho não doer. Eu tenho que pensar nisso. Por que eu não tenho que pensar no relacionamento pra eu conseguir transar? É verdade. Hoje eu vou sair bem. E coloca lá naquele top prioridades. Não coloca lá no 10º. No último, né? Põe ali no 2, Você nunca chega, 3. Né? Diminui também a meta. Muito bom, viu, Lívia? Obrigada. Obrigada a você, Adorei amor. nosso papo. Delícia.
Acho que a gente podia ficar aqui um tempão conversando, né? Amo. Muito obrigada pela... Vamos encontrar fora e conversar mais. Vamos. Tô precisando de mais dicas. Aí você manda aqui pro pessoal. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Encerramos mais um episódio do Nutri Sem Filtro.